programa Conexão está no ar e vai falar hoje sobre atividades físicas na terceira idade, com o professor adjunto da UniABC, o Dr. Emanuel Gomes Ciolac. Olá, professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, eu que agradeço o convite de vocês. Professor, segundo projeções da Organização Mundial de Saúde, o Brasil terá 32 milhões de pessoas com a idade igual ou acima de 60 anos em 2025. Seremos o 6º país do mundo em contingente de idosos. O que deve ser feito para melhorar a qualidade dos idosos e como a gente pode se preparar para atender esse contingente? Quando você fala em qualidade de vida, Qualidade de vida. Primeiro a gente tem que preparar as pessoas desde hoje para o envelhecimento, tá? Do que elas têm que fazer para que elas tenham uma vida mais saudável quando chegar nessa terceira idade. Então, fazer atividade física, ter uma alimentação adequada, proporcionar a esses indivíduos condições de lazer, de acesso à saúde, de acesso à cultura e de trabalho também, para que eles tenham uma vida cada vez mais ativa e, com isso, eles consigam se ficar por mais tempo independente e dependam cada vez menos de problemas de doença que levam a deixando ele um pouquinho mais debilitados. Tá? E a segunda, desculpa, qual foi a segunda? Então, como podemos nos preparar para atender esse contingente de idosos, né? E a preparação é da sociedade como um todo. Então, por exemplo, o indivíduo idoso, ele acaba tendo sérios problemas de mobilidade. Então, a gente já tem que preparar todos os locais para dar um maior acesso para esse indivíduo. Então, por exemplo, o ônibus, aquele degrau mais elevado do ônibus, não está adequado para o indivíduo idoso subir, entrar, porque ele não terá provavelmente força suficiente para conseguir subir aquele degrau mais alto. No supermercado também, colocar os mantimentos muito baixos, ele tem dificuldade de mobilidade, não consegue ter uma flexibilidade adequada para baixar, para pegar aqueles mantimentos. Ou mesmo, por exemplo, o tamanho das letras nos rótulos, muitas vezes ele não consegue saber se aquele nutriente vai estar adequado para ele, por exemplo, se ele é diabético, se ele vai poder consumir aquele alimento ou não, ou, por exemplo, uma data de validade ou não, por causa da acuidade visual que ele já tem. Então, a sociedade as letrinhas são pequenininhas, né? Isso. Então, a sociedade como um todo acaba tendo que se adequar. Tá? O indivíduo mais jovem acaba tendo que ter um respeito maior por eles também. Então, é uma coisa muito complexa que todo mundo tem que se adequar, aprender o que acontece com o envelhecimento para tentar se adequar a ele. E quais as principais mudanças que o envelhecimento traz? O senhor já citou algumas aí. Quais mais? As que são mais mensuráveis assim são as mudanças na capacidade física. Então, o indivíduo idoso, ele perde muita capacidade física. Então, a sua capacidade cardiorrespiratória, sua capacidade musculoesquelética, força e resistência muscular são muito reduzidas, que isso acaba levando ele com que ele fique muito menos ativo no seu dia a dia. Então, por exemplo, para ele fazer uma caminhada um pouco mais prolongada, ele já vai ter uma dificuldade e vai deixar de fazer essa caminhada. Se ele tiver que subir 2, 3 lances de escada, já vai ficar difícil para ele se ele não tiver uma vida fisicamente ativa. Tá? Além disso, tem perda de visão, perda do controle motor, acaba tendo problemas cognitivos, que acaba ficando mais esquecido. Tudo isso associado ao envelhecimento por si só, isso daí muitas coisas não são só do envelhecimento, elas têm uma aceleração por conta da qualidade de vida que ele leva. Então, se ele não faz atividade física adequada, se ele não tem uma alimentação adequada, isso daí acaba se acelerando. Tudo isso somado acaba levando com que ele tenha um maior número de doenças. Aí ele vai adoecer mais fácil, ele vai ter um infarto agudo do miocárdio mais facilmente, ele vai ter problemas musculoesqueléticos mais facilmente também. Bom, a gente falou dos problemas aí, né? E quais os benefícios em praticar atividade física na terceira idade? São incalculáveis. Eu, como profissional de educação física, conheço um pouquinho disso daí. Então, por exemplo, o indivíduo que faz atividade cardiorrespiratória ao longo da vida, quando ele chega nos 70 anos de idade, ele tem uma capacidade cardiorrespiratória igual a de um jovem de 30 anos que é sedentário. Porque ao longo dos anos o decréscimo da capacidade acaba sendo bem menor. O que faz musculação acontece a mesma coisa, ele acaba tendo uma força muscular, uma qualidade muscular
semelhante nos 70 anos do que um jovem de 30 anos sedentário. Então, primeiro, ele vai diminuir o declínio de inúmeras capacidades físicas. Não é que ele não vai perder, ele vai perder. Só que, como ele já estava por fazer ao longo da vida sempre, esse decréscimo acaba sendo menor. Porque o tempo também é implacável, né? Não tem como, senão ninguém morreria também, né? Outras coisas, a perda de massa óssea também vai acontecer, só que também vai acontecer num ritmo menos acelerado. Tá? Tendo uma boa massa muscular, uma boa capacidade cardiorrespiratória, uma boa massa óssea, ele acaba também sendo mais ativo no seu dia a dia. E acaba reduzindo também a incidência de inúmeras doenças. Também ele vai ter essas doenças, só que a chance de ele ter acaba sendo menor, tá? E mesmo assim, quando ele tem, muitas vezes ele acaba controlando melhor ela do que o indivíduo que não é fisicamente ativo. Então, por exemplo, eu tenho trabalhado muito com indivíduos idosos, então eu conheço alguns que, por exemplo, eles participam de um grupo de corrida há pelo menos 20 anos, desde quando eles tinham meia idade, eles correm e correm até hoje com 60, 70 anos. Muitos deles têm hipertensão, tá? Só que eles conseguem controlar a hipertensão deles com apenas um medicamento. Enquanto que os outros que vão iniciar a atividade física num período mais longo da vida, a gente observa com a gente lá no Hospital das Clínicas, por exemplo, que eles precisam, para controlar a pressão, de 2, 3 medicamentos, não conseguem controlar com um só. Tá? E a mesma coisa acontece com outras doenças, como por exemplo com a osteoporose. Muitas vezes eles acabam tendo osteoporose, só que no menor grau, que acaba não necessitando de tomar tanto medicamento quanto o indivíduo mais sedentário. Então, além de fazer bem para a saúde, vai fazer bem para o bolso também. Não também precisa acaba gastar fazendo tanto com bem medicamento. para o bolso. Tem trabalhos que mostram que os indivíduos mais ativos, eles têm um menor acesso à saúde porque eles acabam ficando menos doentes. Então, eles representam menos custo para a saúde pública. Falando em custo. Então, segundo o último levantamento do Ministério da Saúde, cerca de 30% dos idosos são afetados por quedas, né? Que aí, e a maioria de mulheres, que vai levar a fraturas e por aí adiante. Como que podemos evitar as quedas e, assim, as fraturas por meio dos exercícios físicos? Que tipos de atividades podem ajudar neste caso? Antes de falar um pouquinho das atividades, a queda é um dos maiores problemas de saúde pública na população idosa. Por quê? Que o indivíduo idoso, quando ele sofre a queda e ele tem a fratura, principalmente, por exemplo, o que acontece no fêmur, na cabeça do fêmur, acaba deixando ele muitas vezes imobilizado. Na bacia. Isso. Por exemplo, 30% desses indivíduos, eles acabam morrendo no primeiro ano, não por conta da fratura em si, mas como eles ficaram muito inativos por conta da fratura, eles acabam desenvolvendo pneumonia, desenvolvendo outras doenças que acabam morrendo no primeiro ano. Em alguns casos nem podem fazer cirurgia, não é? Muitas vezes, às vezes não pode fazer a cirurgia por conta da qualidade do osso deles, que acaba não sendo suficiente para colocar, por exemplo, uma prótese de quadril. Dos que sobrevivem, 50% deles não conseguem retomar o nível de atividade que eles conseguiam fazer antigamente. Tá? Então, prevenir a queda é um fator muito importante. E é provado que a atividade física ela consegue diminuir o número de fraturas devido a quedas. Então, por exemplo, se o indivíduo, a caminhada de longa duração, principalmente aquela caminhada que é feita em terrenos irregulares, como por exemplo na calçada, no próprio calçamento, na rua, reduz de 30% a 50% o risco de se ter uma fratura por causa de queda, uma fratura de osteoporose por causa de queda. Existem outras atividades, como por exemplo o fortalecimento muscular, atividades específicas de equilíbrio, que também acabam melhorando o seu equilíbrio e evitando com que ele tenha uma queda, diminuindo o risco dele ter uma queda. As principais atividades hoje que têm demonstrado benefício para melhorar o equilíbrio ou para prevenir quedas são a própria caminhada, os exercícios de fortalecimento, principalmente de membros inferiores, os exercícios de equilíbrio, específicos para o equilíbrio, incluindo o Tai Chi Chuan, também tem se mostrado uma atividade importante para a melhora do equilíbrio. É isso que eu quero saber. Qualquer atividade, todos os idosos podem fazer qualquer atividade ou não? Não é que pode fazer todas as atividades. Às vezes uma atividade mais intensa acaba não sendo adequada para ele. Musculação, por exemplo. A musculação tem sido muito recomendada para o indivíduo idoso. Mesmo nas populações doentes, a maioria delas consegue e deve fazer musculação. O que acontece é que a intensidade da musculação tem que ser adequada para o seu quadro inicial. Por exemplo, o idoso que não tenha
nenhuma patologia mais séria, que tem por exemplo, só um diabetes, uma hipertensão bem controlada, ele vai poder fazer musculação com carga moderada alta tranquilamente. Agora, um idoso que já tem uma doença coronária, ele pode fazer musculação só com uma carga um pouco mais reduzida. Tá? E a musculação é muito importante para o indivíduo idoso por conta da perda de massa muscular que ele tem com o envelhecimento, que é chamada de sarcopenia. Tá? E é extremamente recomendado, e ele deve sim fazer musculação. Interessante que ele sempre procure um profissional de educação física que vai saber prescrever o exercício na intensidade certa. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, que agora a gente vai para um rápido intervalo. Conexão volta já já. Conexão está de volta com o professor adjunto da UniABC, o Dr. Emanuel Gomes Ciolacchi. Professor, existem dados que relacionam a longevidade com a atividade física na terceira idade? Sim, existem. Por exemplo, indivíduos que praticam atividade física ao longo da vida, ele tem um risco bem menor de desenvolver doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer, câncer de mama, câncer de intestino, diabetes, obesidade. Desenvolvendo menos essas doenças, então eles acabam também tendo uma maior expectativa de vida. Os indivíduos que envelhecem fazendo atividade física, eles acabam morrendo depois dos indivíduos que envelhecem de maneira sedentária. Então o negócio é deixar o sedentarismo, né? Porque a atividade física é de bom, né? Além, é claro, de controlar, ter uma boa alimentação, diminuir o estresse, isso daí seria o ideal. Então, pensando assim, o Ministério da Saúde vem incentivando a construção de espaços públicos para aumentar a prática de exercícios, né? Fale um pouco sobre o objetivo do projeto que está sendo feito aqui, está sendo desenvolvido aqui na UniABC, sobre a prática de exercícios nesses espaços públicos. A ideia do Ministério da Saúde é muito boa. Por quê? Porque o indivíduo idoso, muitas vezes, com a sua aposentadoria, ele não tem o dinheiro suficiente para ir lá para pagar uma academia, para ele poder fazer uma atividade física de maneira orientada. Então, ele tem criado as academias da saúde. Tá? Inclusive, saiu um edital há pouco tempo, onde as prefeituras encaminhassem os projetos para pegar uma certa verba para montar essas academias da saúde. E não é voltada só para o indivíduo idoso, indivíduo de qualquer idade. Tá? Só que tem um problema que a gente acabou observando, onde, por exemplo, os equipamentos muitas vezes acabam não sendo muito adequados. Né? Não se sabe muitas vezes que musculatura que está trabalhando, não se sabe, por exemplo, daqueles equipamentos, qual o benefício que vai ter, e muitas vezes não tem um profissional ali no local orientando. O objetivo específico na academia da saúde, por exemplo, é que tenha, para o governo federal liberar a verba, é que tenha pelo menos um profissional de educação física ali, ou 2 por 20 horas, ou 1 por 40 horas ali no local. Tá? Com relação ao nosso projeto aqui, a gente tem exatamente montar equipamentos e ver o efeito da atividade física nesses equipamentos para a população da terceira idade. A gente tem uma arquiteta aqui que trabalha junto com a gente, que ela desenvolveu alguns equipamentos com um material bem barato, que são os tijolos que são fabricados aqui na própria universidade, e junto comigo e com a professora Angélica, a gente tem trabalhado na parte biomecânica desses equipamentos, fazendo eles ficarem o mais parecidos possíveis com os equipamentos de musculação que tem numa academia. No primeiro fase, a gente vai fazer só análise biomecânica desses equipamentos, ver se a musculatura está sendo trabalhada de maneira correta, se está trabalhando todos os grupos musculares que são importantes ser trabalhados para essa população. E no segundo momento, a gente vai colocar os idosos para treinar ali em cima desses equipamentos. E com a atividade física, com o treinamento que eles fizerem, ver quais os benefícios que eles vão ter. Segundo a coluna Saúde e Bem-Estar do portal do IG, os aparelhos instalados em parques e praças são poucos eficazes e podem comprometer a saúde dos idosos. Como os equipamentos foram desenvolvidos? Eles foram idealizados para nós, brasileiros? Até onde eu sei, eles não foram, a maioria deles não foram idealizados para nós brasileiros. Né? Muitos deles são de origem chinesa. Ele teve um boom muito grande lá quando as Olimpíadas foram lá na China, que acabaram pegando a ideia daquelas praças lá e trazendo elas para cá.
Um ponto negativo é que muitas vezes a gente não sabe qual musculatura que está sendo trabalhada ali naquele movimento. Quando a gente consegue identificar, a gente não consegue, por exemplo, aumentar a sobrecarga, fazer com que esse exercício seja progressivo. E o terceiro ponto é que, na maioria das vezes, nessas que já estão implantadas, não tem um profissional ali para orientar. E aí que está o maior risco de lesão. Muitas vezes o indivíduo vai lá, não sabe como executar a atividade naquele aparelho, não sabe em que intensidade executar, qual amplitude de movimento colocar. A carga vai ser sempre a mesma porque não tem ajuste de sobrecarga. Como fazer aquela atividade, quantos minutos fazer, então isso acaba podendo aumentar o risco de lesões, sim. Essas academias, né, ao ar livre, que a gente pode chamar assim, né? Elas estão presentes em mais de 1.000 cidades pelo Brasil aí afora. Todos os idosos, eles estão aptos a usar qualquer aparelho disponível? Do meu ponto de vista, não. Tá? Os idosos eles têm muita debilidade de força muscular, de capacidade cardiorrespiratória, de própria flexibilidade. Então, às vezes, ele tem que estar ali sob orientação para, se naquele determinado equipamento, ele vai ter toda a condição física de executar aquele exercício. Ter orientação também para executar o exercício na amplitude de movimento correta, tá? E ter também uma seleção antes de iniciar as atividades ali, por conta do própria unidade básica de saúde da região, de fazer uma análise clínica daquele idoso para saber se ele está apto ou não. Porque muitas vezes ele pode ter uma doença coronária, não saber, ir lá fazer atividade física e correr o risco de desenvolver um infarto durante aquela atividade porque não fez uma análise clínica antes. Então seria sempre importante ele passar, pelo menos no médico da unidade básica de saúde, antes de iniciar o programa de atividade física de família, ali. Não tem? Isso, tem a unidade de saúde da família, tá? Que é uma coisa também muito produtiva para Mas não existe a saúde um da profissional comunidade. naquela equipe, né, de educação física? Tem muitas unidades de saúde da família que têm um profissional de educação física na equipe, mas não são todas as equipes de unidade de saúde da família que têm um profissional de educação física. Mas o interessante é que, antes de fazer um programa de atividade física nesses espaços ao ar livre, que primeiro que passe por um posto de saúde, faça por uma análise clínica, né, para saber se está apto para fazer atividade, e estando apto que ele faça atividade sob orientação do profissional de educação física. Porque tem alguns idosos que eles têm alguns problemas mesmo de assim, vai fazer um aparelho que simula uma caminhada, talvez tenha problema na perna e não pode fazer de forma adequada o exercício, aí pode comprometer a saúde. Exatamente. Toda vez que ele for fazer, passando por uma análise médica antes, sabendo qual é o problema que ele tem, o profissional de educação física ele vai orientar ele para fazer a atividade adequada. Então essa era a pergunta, era a próxima, se na sua opinião, se todo exercício físico deve ter o acompanhamento de um profissional de educação física, e quais as recomendações para os idosos que utilizam esses aparelhos? Toda vez que a gente fala em fazer atividade física em equipamentos, principalmente atividade localizada, do meu ponto de vista, é fundamental que tenha o acompanhamento de um profissional de educação física. Não só para prescrever a quantidade de exercício, para prescrever a intensidade do exercício, mas para fiscalizar se a mecânica do exercício está sendo feita de maneira correta para prevenir lesões. Tá? O exercício aeróbico, caminhada, já é um pouco mais tranquilo. Ele pode simplesmente fazer a prescrição e o indivíduo fazer a caminhada sozinho, mas o exercício de musculação é de fundamental importância que o profissional esteja ali olhando a execução do movimento, para ver se está correto, principalmente para prevenir lesões nessa população que está bem sujeita a esse tipo de lesões devido ao desgaste que o envelhecimento vai proporcionar. E cada caso é um caso. E cada caso é um caso. Quanto às recomendações, hoje é recomendado que o indivíduo idoso, ou indivíduo de qualquer idade, que ele faça pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana, dividido em 5 dias por semana. Então, seja pelo menos 30 minutos em 5 dias por semana. O que é essa atividade moderada? É aquela atividade onde a minha frequência cardíaca, a minha frequência respiratória vai aumentar, só que não vai impedir de, por exemplo, conversar com você. Eu vou ficar um pouquinho acelerado o meu coração, minha frequência respiratória vai ficar um pouco mais
aumentada, só que ainda não vai impedir que a gente converse durante a atividade. Tá? Esses 30 minutos, 5 dias por semana, não precisam ser feitos numa sessão só. Eles podem ser divididos em 15 minutos, 2 sessões de 15 minutos ou em 3 sessões de 10 minutos. Tá? Se o indivíduo é muito descondicionado, ele não precisa necessariamente já começar com essa meta. Ele começa ali com 10 minutinhos só por semana e gradativamente vai aumentando até chegar a esses 30 minutos nos 5 dias da semana. Além de, é claro, fazer exercícios de musculação para fortalecimento. Se não tiver equipamento, vai ali na unidade de saúde da família que tem um profissional de educação física, que ele vai ter outros exercícios para orientar a fazer de fortalecimento com o próprio peso do corpo, com borrachinha, com pezinhos leves, e fazer também atividade de equilíbrio para ajudar a prevenir a queda. Professor, o assunto está muito gostoso, só que o nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Conexão. Eu que agradeço, muito obrigado. Conexão fica por aqui, mas você já sabe, mande sugestões ou críticas para tvuniabc@uniabc.br. A gente tem um encontro marcado no próximo programa. Até lá, um beijo.